Ficar esperando o momento perfeito e a forma ideal de fazer as coisas pode estar bloqueando a sua vida. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa falar sobre perfeccionismo. Muitas vezes o que acontece é que a gente fica tão presa na fantasia que a gente não faz o que é possível de ser feito com as nossas ferramentas de hoje. Sentiu? Esse episódio pode não parecer, mas deve transparecer. É bem pessoal para mim, porque é algo que eu vivencio no meu dia a dia, a questão do perfeccionismo. Esperar o momento ideal, o cenário perfeito, pode estar te impedindo de realizar aquilo que você quer para sua vida, de se colocar com máxima contribuição para o mundo pelas habilidades que você tem. E vou te falar que muitas vezes pode estar te deixando frustrada, com um sentimento de derrota interna, porque você vê as coisas que você poderia estar criando, que você poderia estar produzindo, que você poderia estar realizando e ganhando dinheiro com isso, e de alguma forma as coisas não vão para frente, você se sente patinando no espaço. E eu vou te contar algo que inspirou muito esse episódio. Semana passada, eu voltei à ativa aqui no Pode Ser Mais Fácil e lancei o episódio número 60. Fiquei muito feliz, foram meses de espera e de incubação, de trabalho interno, de estruturação para eu poder voltar aqui para as telinhas. E eu vou falar que eu gravei muitas vezes esse episódio 60. Na primeira vez eu coloquei para gravar, fiz todo o processo, o cenário, e aí eu falei. Quando eu vi, o vídeo tava péssimo, tava escuro, tava esquisito. Eu já tinha feito uns testes, mas de alguma forma a câmera mudou a configuração, deu ruim. E aí eu me concentrei, alterei, mudei tudo o que precisava e gravei a versão que vocês viram. Só que saiu o foco. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou tentando gravar com outra câmera. Eu espero que a imagem agora esteja com um foco bonito, com um cenário legal, porque trabalhamos aqui para qualidade, né? Mas fazemos o que é possível. Mas eu fiquei muito frustrada de estar fora do foco. Eu queria que fosse perfeito esse relançamento para o mundo. Pensei, caraca, eu demorei meses para liberar, para voltar a criar, e aí eu vou lançar um negócio meia boca, meio feio, meio esquisito. Fiquei frustrada. Na hora que eu acabei, me deu um sentimento de realização. Quando eu terminei de gravar, eu falei, cara, consegui! Uhul! Vamos voltar, pode ser mais fácil, yes! Quando eu vi o vídeo, eu fiquei tipo... Fiquei chateada. Ai, perdeu o foco, que merda, eu vou ter que gravar de novo. Fiquei bolada. E deixei lá. Falei, tá tudo bem. Vamos ver o que eu vou fazer com isso a seguir. Gravei e deixei lá na gaveta. Depois de 2 semanas, eu falei, tá, ou eu edito, ou eu gravo de novo. E foi um dia que eu estava inspirada, que eu tinha um tempo maior de janela livre, eu poderia ocupar fazendo outra coisa. Eu falei, vou gravar de novo. Preparei todo o cenário, fiz tudo lindo, usei a outra câmera e falei. E aí eu tava falando demais e vi que tava prolixa e não me deu aquele mesmo sentimento de realização que deu quando eu terminei de gravar aquela outra vez. Só sei que eu demorei muito tempo para gravar esse segundo dia, porque era o jardineiro fazendo barulho, era o cachorro da vizinha latindo, o caos e motoboy, teve até fogos de artifício. Parecia assim, tudo conspirando para não dar certo, mas mantive. Fiquei mais de 40 minutos falando para a câmera, falando sozinha, e quando eu tava finalizando, eu vi que não tava me sentindo bem, não era isso que eu queria compartilhar. E aí eu tive que tomar a dolorosa decisão de escolher deixar quieto. Eu vou aceitar o vídeo fora de foco, eu vou aceitar que eu fiquei 40 minutos, quase 1 hora em vão, perdi o meu tempo, entre aspas, fiquei aqui falando sozinha, é algo que eu nem vou utilizar, e eu vou aceitar. A sensação que me dava, quanto mais eu esperava para decidir que eu não ia gravar de novo, que eu ia aceitar aquilo do jeito que era a mesma sensação que dá quando a gente está esperando o nosso ônibus e o ônibus não chega, a gente não tem certeza se o ônibus vai chegar naquele horário. Chamam isso de
Metáfora do ônibus, paradoxo do ônibus, você está sentado lá no ponto de ônibus, ele costuma passar esse horário, mas ele não está passando, você não tem acesso ao aplicativo, mapa, nem nada. E aí, dá a sensação, será que eu pego aquele outro ônibus que dá uma volta gigante? Ou eu fico aqui esperando? Quanto mais tempo eu estou esperando, mais perto ele tá, teoricamente. Mas e se ele já passou? E se eu pego o outro ônibus que dá uma volta gigante e assim que eu peguei, passa o outro ônibus? Pode parecer um raciocínio meio maluco, mas era isso que eu estava sentindo. Internamente eu pensava, eu vou gravar de novo e vai ficar ainda melhor. Mas aí também vinha, eu vou gravar de novo, eu vou gastar mais 1 hora da minha vida, porque pode ser que melhore, pode ser que chegue o momento, ou eu largo tudo agora, eu vou ter esperado em vão. Caos. E aí eu parei e respirei e aceitei. Aceitei que o que eu poderia fazer era lançar o episódio com aquela energia boa, com aquele sentimento de é isso que eu quero compartilhar com as pessoas. E os próximos seriam ainda melhores. Vamos adequando? Como que vai ficar meu cenário? Será que vai ficar assim? Será que eu gravo de dia? Será que eu continuo gravando à noite? E eu aceitei que esse seria o meu feito melhor do que perfeito. Às vezes eu tenho raiva desses termos, desses jargões que as pessoas falam, que fica uma coisa meio clichê. Feito é melhor do que perfeito. Às vezes o bom é melhor do que o ótimo, porque o bom você já tem, você já vai lá e faz. Mas é real, gente. Às vezes você precisa só soltar pro mundo. E eu entendo que muitas pessoas se identificam, principalmente se você é uma criadora de conteúdo, se você gosta de compartilhar as coisas para as pessoas, vem uma expectativa de como que isso vai chegar nos outros, quais vão ser os resultados, quantas curtidas vão ter, quantas visualizações você vai receber. Mas isso pode também acontecer em muitas outras áreas da vida. E o que acontece é que internamente a gente pensa, mesmo que de maneira meio inconsciente, que essa sua realização, esse passo que você vai dar em direção a essa realização, a isso que você quer vivenciar, vai ser o grande ponto de virada. É aquilo que quando você for falar nas suas palestras, você vai falar, esse foi o dia que tudo mudou. No meu episódio 60, ou quando eu escolhi ir para outra direção, ou quando eu escolhi mudar a carreira, ou quando eu escolhi fazer esse vídeo. E as coisas não são de uma hora para outra. Não é por causa desse vídeo ou dessa ação em específico que você vai transformar de forma radical a sua realidade. Mas se você não dá esse passo, se você não se colocar em movimento, se você não tomar essa ação, que assim como eu falei no episódio passado, é aquilo que você sabe que precisa fazer, mas não faz. É aquele desafio que você está evitando encarar, mas internamente você sabe que precisa ser feito. Se você não der esse passo, você nunca vai chegar lá. Talvez não seja essa ação, esse vídeo, essa conversa, essa decisão que vai ser a grande virada de chave. Mas são pequenas decisões diárias, ações que você realiza todo dia, em cada instante, que se feitas com consciência e com coerência com aquilo que você é, com seus princípios, com aquilo que você quer, com as suas ambições, com tudo que você quer manifestar na sua vida, isso vai te direcionar para o caminho certo, para o caminho que você precisa viver. Você precisa fazer esses passinhos do jeito que for possível de ser feito no hoje, no cenário que você tem, com o equipamento que você tem, da forma que for possível para a sua área, para a sua situação. Existe uma forma que é possível de ser feita dando o seu melhor de hoje. E existe a forma ideal que está dentro da sua cabeça, que é como você gostaria que fosse. E na nossa realidade existe um grande abismo entre o que é possível de ser feito e o que você gostaria que fosse. O que você pode fazer? Faz o que é possível de ser feito, entrega, continua. Erra rápido, erra, não tenha medo de errar, para você se alinhar e acertar na próxima. Acertar na próxima escolha, na próxima ação, na próxima gravação. E assim você vai alinhando, mas não se deixe bloquear pela necessidade de querer fazer tudo de forma perfeita. Sabe que nessa jornada de criação de conteúdo, criação de infoproduto, de crescimento dentro do meio digital, eu já comecei e parei muitas vezes. Talvez você conheça o antigo canal aqui do YouTube chamado Canal Contemplação, onde eu compartilhava receitinhas veganas e reflexões.
ou alguns dos cursos de yoga que eu já lancei ao longo desses 7 anos. O problema era a minha intenção de querer que fosse tudo perfeito e de colocar mais do que eu podia dar naquele momento, de colocar um esforço que era sobrenatural, dar tudo de mim, ficar sem dormir, fazer de uma maneira muitas vezes desorganizada e sem estratégia. E aí eu entrava em exaustão. É aquele negócio, se você acorda e vai dormir pensando nesse problema e colocando todo esse peso nas suas costas, isso é a receita perfeita para um burnout, para você entrar em esgotamento e não conseguir fazer aquilo que você gostaria de ter feito em primeiro plano. Qual que é o propósito maior daquilo que você queria? Que no meu caso era compartilhar práticas e ferramentas de bem-estar para as pessoas. Eu não estava bem porque eu estava tentando fazer muito mais do que eu poderia naquele momento. E como que pode ser mais fácil? Você se colocando em alinhamento para fazer o possível de hoje e começar no mínimo esforço. Não começa já querendo abraçar o mundo e fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Ai, virou a semana, virou o mês, acabou o carnaval. Agora sim eu vou fazer tudo o que eu me propus a fazer, eu vou mudar completamente os meus hábitos. Não é assim que funciona. Você precisa encontrar uma forma de sustentar o seu bem-estar e as ações que resultam bem-estar para você, para a sua realidade, que só você sabe quais são. E se você não sabe, está na hora de investigar mais a fundo isso. Quando você toma essas ações e age de forma coerente com aquilo que você quer, mesmo que seja levando 5 minutinhos do seu dia, as coisas começam a mudar. Não adianta você querer transformar a sua vida, querer mudança, querer novas realidades, um momento mais abundante da carreira, dos relacionamentos, se você continua agindo da mesma forma. Então não se deixe paralisar. E se você quer ajuda para embarcar nessa jornada de autoconhecimento e de quebra, tirar a sobrecarga da sua mente, aliviar suas dores nas costas e trazer mais bem-estar para a sua vida, vem conhecer o protocolo de 7 dias para dores nas costas com yoga na cama. Essa foi a prática mais fácil que eu consegui desenvolver após meus anos de estudo dentro da biologia, do que existe de mais atualizado sobre dores, sobre mobilidade, sobre práticas de autocuidado que sejam sustentáveis e transformadoras, junto com o yoga. Que talvez, se você nunca praticou yoga na vida, não é só aquela parada para pessoas mega flexíveis e místicas. O yoga é uma das práticas de autorregulação mais antigas que se tem conhecimento dentro da história da humanidade. E para mim ela é muito eficiente, principalmente por causa de 3 coisas: do contato com o corpo, o movimento, a ativação, o alongamento, do contato com a respiração e a busca por sintonizar o movimento e a respiração, e por buscar se colocar em foco no presente. Se você quer saber mais de como aplicar com 5 minutinhos na sua vida uma prática que seja super gentil e ao mesmo tempo eficiente para o seu bem-estar, para o alívio das suas dores e para liberar a sobrecarga da sua mente, clica no link que está aqui na descrição e vem criar um hábito possível. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Que você possa fazer o que está ao seu alcance e parar de colocar as desculpas no cenário ideal ou na forma que você gostaria que fosse. Começa a se movimentar e entra nesse fluxo de confiança. Não adianta a gente querer esperar estar confiante para agir, porque a confiança vem a partir da própria ação. Quando você realiza uma parada que você tá receosa, tá com medo, tá achando que vai ser meio ruim, mas você sente que precisa fazer, e aí quando você faz, por mais que não seja da forma que você idealizava, vem um sentimento de vitória. Você vê que você sobreviveu e que você pode continuar realizando na sua melhor forma de hoje. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.